Fala galera, tudo bem? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Eu estou aqui com vocês hoje para responder a questão 35. Estamos aqui nos exercícios complementares do capítulo 2, frente 1, livro 1, beleza? Estamos na página 90 do livro 1, a questão 35, a questão da Unicamp 2016. Vamos dar uma lida aqui nesse enunciado. A imagem a seguir apresenta um Graben formado a partir do abatimento de um bloco da crosta ao longo das falhas normais. E aí ele nos mostra essa imagem aqui, né, em que temos uma região aqui do estado de São Paulo, entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, nós temos a região que a gente denomina como o Vale do Rio Paraíba do Sul, ok? O Rio Paraíba do Sul, um rio que nasce aqui no estado de São Paulo, se desloca na direção do Rio de Janeiro e deságua no litoral deste mesmo estado, beleza? E aí ele vai representar para a gente que nós temos aqui diferentes tipos de rochas, né? As rochas do embasamento pré-cambriano, que são também as rochas que constituem tanto a Serra do Mar, aliás, tanto a Serra da Mantiqueira como a Serra do Mar, ok? E aqui no meio nós teríamos aqui sedimentos, formações sedimentares associadas a essa região do Vale do Paraíba. E ele também coloca para a gente aqui na imagem essas linhas, essas setas que demonstram para a gente aqui a ocorrência dessas falhas, beleza? Na primeira parte da pergunta, ele vai falar o seguinte: quais são os processos que geram abatimentos da crosta associados às falhas normais e por que nessas áreas formam-se bacias sedimentares? Primeira coisa de tudo, vamos entender o que é esse termo abatimento, ok? Não é muito comum esse termo aparecer nas discussões geomorfológicas, mas ele se refere, na verdade, a um processo de rebaixamento. Você pode pensar de modo intuitivo com o seguinte raciocínio. Por exemplo, quando alguém está abatido, essa pessoa está para baixo. Tudo bem? Então você pode pensar nesse raciocínio. O abatimento da crosta representa o rebaixamento da crosta. Representa, né, algum processo que ocasionou essa diminuição da altitude. Tudo bem? Então seria essa a ideia de um abatimento. Ele está, portanto, nos perguntando quais são os processos responsáveis por este rebaixamento da crosta e que estejam associados às falhas normais, ok? O nosso segundo passo é entender o que são essas falhas normais. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens para ajudar um pouco nesse raciocínio e depois a gente retoma a questão, tudo bem? Então, mostrando aqui para vocês algumas imagens. Primeira coisa que a gente pode considerar é o seguinte: as falhas, elas são, na verdade, feições associadas, geralmente, aos movimentos tectônicos convergentes, ok? Quando você tem um movimento convergente entre duas placas, em que há uma pressão convergente sobre uma estrutura rochosa de maior rigidez, uma estrutura que tolera um pouco mais essa pressão convergente, a tendência é que você não observe uma deformação, né, uma mudança no estado dessas estruturas de modo assim muito rápido, ok? Seria mais ou menos a seguinte ideia, vou representar aqui com um papel, tá? Você tem uma pressão convergente que vai ser tolerada, a rocha não vai sofrer uma deformação a princípio, até um determinado momento em que não houver mais a possibilidade de tolerar aquela pressão e você tem ali uma rachadura, uma quebra, uma ruptura. Aí se formam as falhas, tudo bem? Você pode associar esse mesmo processo também à formação de dobramentos, ok? Mas no caso da formação de um dobramento, as rochas seriam um pouco mais maleáveis, seriam um pouco mais plásticas, o que permitiria, por outro lado, essa deformação ocorrer de modo mais lento e mais gradual. E aí, ao invés de você ter essa ruptura, você teria gradualmente um dobramento nessa estrutura rochosa, ok? Eu vou deixar também na descrição do vídeo um outro link para um outro vídeo em que eu resolvo uma outra questão em que nós discutimos exatamente a diferença entre dobras e falhas, ok? Para complementar a explicação dessa nossa discussão aqui sobre as falhas, você pode também consultar esse outro vídeo. Belezinha? Quando a gente está observando uma falha, a principal ou as principais características que a gente observa são, primeiro, uma descontinuidade existente entre camadas de uma estrutura rochosa e, eventualmente, também um formato mais retilíneo, mais anguloso, mais quadradão, ok? É geralmente a feição mais associada a uma estrutura falhada. Mostrando alguns exemplos para você. Imagine que cada uma dessas camadas aqui corresponde a um tipo de rocha ou um tipo de formação rochosa semelhante, ok?
Na medida que você tem essa fragmentação, essa quebra, essa ruptura e a formação destas falhas, que nada mais são do que essas rachaduras, tudo bem? Você pode ter movimentos verticais destes blocos, e inclusive utilizamos esses termos, né, específicos para se referir às partes que sofrem um rebaixamento ou um soerguimento. Reparem que o termo que nós temos aqui é o Graben, né, que é justamente o termo mencionado pela questão também, ok, no enunciado. E o termo Horst diz respeito àquilo que sobe, tudo bem? Aquilo que sofre um soerguimento, aquilo que passa a ter uma altitude um pouco maior. Para entender primeiro como se formou esse fenômeno, você tem que, e principalmente como identificar esse fenômeno, você tem que levar em consideração essa descontinuidade. Reparem nessa descontinuidade, ok? Isso é uma característica marcante de uma estrutura falhada, beleza? Observando aqui em outras imagens, ó, reparem na descontinuidade das camadas representadas pelas figuras. Tudo bem? Novamente aqui, ó, claramente a gente consegue identificar que houve um movimento vertical também nessas estruturas rochosas. Ó. E interessante ressaltar que na grande parte das vezes também conseguimos observar a própria falha, a própria rachadura, a própria fissura através da qual o movimento ocorre. Tudo bem? Então seria mais ou menos essa lógica. Na medida que você tem uma compressão numa estrutura mais rígida, essa estrutura acaba eventualmente se fragmentando, se quebrando, e ela vai se movimentar verticalmente. O que vai ocasionar esse movimento vertical? Existem aqui certas divergências quanto a essa condição, mas em linhas gerais você pode associar essa movimentação vertical à própria compressão, à própria, né, convergência entre as placas, e aí seria, portanto, um fenômeno orogênico, ok? Lembrando que o termo orogênese é uma maneira mais geral da gente se referir aos fenômenos, aos processos tectônicos, ok? De uma maneira mais genérica. Mas há ainda como você também associar essa condição a um outro processo que a gente denomina como epirogênese. O que é a epirogênese? Você pensa naquelas condições que a gente tem lá nas camadas internas do nosso planeta, né? Especialmente as correntes de convecção do magma, ok? Se você pensa nessa dinâmica, você pode considerar que essas correntes de convecção, elas são justamente, né, o fenômeno que justifica a movimentação das placas, beleza? Mas ainda você também pode partir do princípio que essas correntes convectivas, elas têm a possibilidade de transformar, de alterar o relevo por si só, sem necessariamente passar pela movimentação das placas, ok? Imagine comigo o seguinte, visualizando aqui, né, a estrutura interna do planeta, a gente conseguiria pensar numa corrente magmática que, ao se aquecer, se aproxima da superfície, e nesta aproximação da superfície, ela pode eventualmente ocasionar uma pressão na litosfera logo acima, de modo a soerguer essa estrutura, ok? Mais ou menos conforme a imagem representa. Então, imagine que nós tenhamos aqui uma corrente convectiva que vai ampliar a pressão sobre essa estrutura, levando a um possível soerguimento dessa estrutura, assim como também pode ocorrer no sentido contrário, se a corrente convectiva estiver forçando a litosfera no sentido para baixo, ok? É um processo extremamente lento, extremamente gradual, praticamente imperceptível, ok? E, na minha humilde opinião, também tem sido um conceito, em certa medida, que está em desuso, tudo bem? Eu tenho como referência, por exemplo, este livrão maravilhoso aqui, o Decifrando a Terra, tá bom? É uma referência aí de praticamente todas as autoridades aí da área de geologia, geomorfologia, pedologia, ok? Grande parte dos autores aí são unânimes em concordar que é uma boa fonte, né, nesse sentido. E por que eu estou citando esse livro? Porque neste livro, que tem 600, 700 páginas, não há uma única menção ao processo de epirogênese. Okay? Então, com base neste raciocínio, eu tenho considerado que é um conceito em certo desuso. Okay? Você pode se apropriar dele numa explicação, não vai tornar a sua resposta incorreta, ok? Mas a sugestão que fica é pensar sempre nos fenômenos orogenéticos, tá bom? Então, retomando a questão, retomando aquela primeira parte da questão aqui que nós estávamos respondendo, a gente pode falar o seguinte: os processos que geram abatimento da crosta associado às falhas normais são os fenômenos orogênicos, especialmente os movimentos convergentes entre placas tectônicas. Então, como você pode explicar, como você pode responder isso? Os processos que geram o rebaixamento da crosta são os processos associados à formação das falhas, que, por sua vez, são movimentos convergentes.
ok? Os movimentos convergentes vão ocasionar a formação das falhas e esse possível movimento entre elas, rebaixando uma parte, soerguendo outra. Você também pode falar da epirogênese, se você quiser, mas a sugestão é que você não tenha que entrar em tanto detalhe a respeito desse processo de epirogênese, ok? Porque daria um certo trabalho de você conseguir, né, defini-lo de modo mais adequado, tá bom? Então, nessa primeira parte, o ideal seria falar de orogênese e, mais precisamente, movimentos convergentes em estruturas mais rígidas. Se você colocar esse finalzinho, show, beleza? E por que nessas áreas vão se formar as bacias sedimentares? Aqui eu coloco mais uma imagem para a gente lembrar mais ou menos o que é uma bacia sedimentar, ou o que são rochas sedimentares, ok? As rochas sedimentares, elas se formam de acordo com três principais processos, três principais estágios de formação, ok? Num primeiro momento, você tem a formação dos sedimentos, que nada mais são do que fragmentos de estruturas rochosas, que vão se formar pelo desgaste dessas outras rochas, dessas outras estruturas, ok? Esses sedimentos eles vão ser posteriormente transportados por fenômenos erosivos de modo geral, e aí, conforme você tem esse transporte desses sedimentos, eles tendem a se acumular nas partes relativamente mais baixas do relevo, pensando também no efeito que a gravidade, né, desempenha nesse conjunto de dinâmicas, ok? E geralmente, portanto, você vai ter a formação desses depósitos sedimentares nessas áreas mais rebaixadas, de formato mais côncavo, ok? Não à toa a gente denomina essas regiões como bacias, fazendo já uma menção a esse formato eventualmente favorável ao acúmulo de sedimentos. Então, as rochas sedimentares, geralmente elas têm esse formato ou de um conglomerado, mas geralmente é mais comum esse formato estratificado, a disposição das rochas em camadas. Tudo bem? Repare que temos vários exemplos. Todas essas estruturas aqui que eu estou mostrando para vocês são exemplos de estruturas sedimentares. Tudo bem? A principal característica de uma rocha sedimentar é apresentar essa disposição em estratos ou camadas, o que nos permite justamente fazer um paralelo com esse processo de formação, acúmulo de camadas de sedimentos que vão se sobrepondo, que vão se condensando, aliás, que vão se condensando, não, desculpa, vão se compactando, ok? E aí, na medida que o tempo vai passando, essas estruturas vão se formando. Então, para responder a essa segunda parte da primeira pergunta aqui, né? Por que nessas áreas formam-se bacias sedimentares? Você pode argumentar na seguinte linha: porque justamente essas áreas sofrem um rebaixamento. E estruturas rebaixadas são estruturas favoráveis ao acúmulo desses sedimentos, já que os fenômenos erosivos são sempre, né, comandados, regidos também pela força da gravidade. Tudo bem? Então, na primeira parte, você pode falar dos movimentos convergentes, da formação das falhas e do posterior rebaixamento dessa estrutura. Nessa segunda parte, você pode falar, então, que justamente por conta desse rebaixamento, houve a formação dessas rochas sedimentares que elas vão sempre, né, digamos, preferir esse tipo de ambiente para se formar. Belezura? E, por fim, ele pede que a gente indique dois recursos minerais que se formam junto à evolução das bacias sedimentares. Aqui, novamente, mais algumas imagens para a gente fechar esse raciocínio. O que você pode considerar? No meio destes materiais sedimentares, no meio desses fragmentos de rochas que vão ali se acumular, você pode ter também matéria orgânica, ok? Uma matéria orgânica de origem animal ou de origem vegetal, que ao longo do tempo, ao longo de milhões e milhões de anos, vão sofrer processos de decomposição e de transformação e vão eventualmente originar aquilo que nós conhecemos como combustíveis fósseis, ok? Então, o gás natural, o carvão mineral e o petróleo são três exemplos, né, de recursos minerais que se formam como, né, de modo conjunto aí a uma dinâmica de formação de uma bacia sedimentar. Então, né, essa imagem é interessante porque ela demonstra a existência dos próprios fósseis, né, num estágio ainda anterior de decomposição desse material. Okay? Nessa imagem, essa camada de coloração mais escura representa justamente uma camada de antracito, que é um tipo de carvão mineral, assim como estas outras duas camadas aqui também, beleza? Então você pode se valer desse raciocínio. Nas bacias sedimentares, a principal formação, né, de recursos minerais, as principais jazidas de recursos minerais estão associadas aos chamados combustíveis fósseis, beleza? Existe ainda também a possibilidade de você observar a formação de aquíferos. Os aquíferos, eles são, na verdade, grandes reservatórios subterrâneos de água.
E aí você pode justificar essa tendência maior de formação de grandes aquíferos em estruturas sedimentares, se você considerar que as rochas sedimentares são geralmente as rochas mais porosas, ok? Entre estes poros que constituem as estruturas rochosas, eventualmente há a possibilidade da água ali se acumular, e aí posteriormente você tem a formação deste reservatório. Belezinha? Então, novamente, só para a gente fechar aqui a discussão, na segunda parte, o ideal seria você falar ou dos combustíveis fósseis ou dos aquíferos, ok? Qualquer um dos dois seriam válidos aqui. Você pode, inclusive, falar de carvão mineral e gás natural. Seriam já dois exemplos de recursos minerais, você não teria que fazer essa generalização de combustíveis fósseis. Beleza, minha gente? Então é isso, ficamos por aqui, espero ter ajudado. Bons estudos para você e até a próxima.